Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto eu vejo tanto na clínica quanto muitas das vezes em conversas, né, com alguns amigos e colegas sobre formação de hábitos, a questão de conseguir otimizar um pouco melhor a rotina, fazer aquelas coisas que muitas das vezes é de desejo e às vezes o plano não sai do papel. E vejo muito beber mais água, leitura, conseguir estudar por um tempo melhor, atividade física, né? Começar um novo tipo de esporte, até questão de dieta, por exemplo, que é algo bem comum. E o primeiro ponto que é importante de você entender é que, para você que não me conhece, eu me chamo Lucas Prata, sou psicólogo, e aqui eu falo sobre comportamento, falo sobre inteligência emocional, falo sobre desenvolvimento pessoal e temas da psicologia aplicada ao dia a dia. Existe um equívoco, né, em normalmente acharmos que todos os hábitos eles são iguais. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, ou é muito comum associarmos que algo repetido por uma certa quantidade de dias vai habituar e vai fazer com que aquilo se repita com frequência. Até certo ponto isso não está errado, né? Mas, por exemplo, há uma grande diferença entre tomar mais água, por exemplo, que é um hábito e inclusive um bom hábito, e ir à academia, né? Então, o primeiro ponto, antes de pensarmos em passos, é entender essa diferença. Por exemplo, se eu quero tomar mais água, inclusive, né, tô até com o meu copo para poder simular, o fato de ter o copo mais próximo de mim ou deixar uma garrafa próxima com mais constância aumenta muito mais a probabilidade de você tomar mais águas do que aquilo que envolve um pouco mais de esforço, como ir à academia ou preparar aquela alimentação correta todos os dias. Então esse é um dos fatores importantes para já conseguirmos diferenciar isso, né? O que é mais fácil e o que é um pouco mais difícil. Então esse equívoco costuma acarretar muitas das vezes em sobrecarga ou em frustração, porque às vezes o que eu vejo muito bom, era só eu fazer e pronto, mas não necessariamente é isso, tá? Então o primeiro ponto seria isso. E no vídeo de hoje eu vou até trazer um pouco alguns passos, né, para que nós possamos entender aí o que dá para melhorar na vida de vocês como um todo. E para começar, acho que é importante saber o que é um hábito. Então, o que é um hábito? É a automatização de um comportamento que exige ou antes exigia um esforço. Ou seja, por exemplo, o fato de eu tomar mais água. Antes disso se tornar um hábito constante, por mais que seja uma necessidade fisiológica, exige uma certa barreira para que eu execute isso com mais frequência, né? Então, eu preciso de um esforço inicial, romper essa barreira para que eu consiga repetir aquilo com mais frequência. Então, isso é um hábito, tá? É a automatização de um comportamento que no início existia um esforço muito maior do que depois já fica de fato automático, tá? E qual que é o primeiro passo, então, para entendermos isso e para que você possa automatizar ou colocar isso na sua rotina? É a complexidade do hábito, né? Então, voltando aqui a esse exemplo da água, da dieta, da academia, temos níveis diferentes e complexidades diferentes para cada comportamento. Então, o exemplo da água, o fato de eu ter uma garrafa próximo de mim, ou um copo ali com frequência, vai fazer com que eu tome água com mais frequência, porque está ali de fácil acesso. Já a academia é algo um pouco mais complexo e que exige uma barreira maior de tempo, seja academia, seja qualquer outro tipo de esporte, corrida, crossfit, bike, qualquer tipo de tênis, né? Enfim, o esporte que fique de acordo com o seu agrado. Ele terá um esforço maior e por isso, né, ele exigirá um pouco mais de tempo, um pouco mais de complexidade. Então, diferenciar isso é importante para que não haja uma frustração de primeiro momento. O passo número 2, e esse, no meu ver, é uma das coisas mais importantes, é o fato de você facilitar o processo. E o que eu quero dizer com facilitar o processo? Então vamos lá. Quero começar a treinar. Perfeito. Você vai escolher a academia mais longe de você, aquela academia que você tem que pegar 2 ônibus, que você vai levar às vezes 40, 45 minutos para chegar, que você vai ter que andar 5, 6 quilômetros. Ou seja, se for possível, aquela academia mais perto. Talvez ela não tenha o padrão desejado, pode ser de equipamentos ou, né, algo que do seu agrado,
Mas o mais importante para a habituação é nós rompermos essa primeira barreira. Outra situação é o fator dieta, por exemplo, que é algo de desejo. Eu vejo muito isso, inclusive dentro do próprio consultório com os pacientes, que inclusive é um complemento importante para a nossa saúde mental, não necessariamente a dieta, mas uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, porque esse fator biológico, esse fator de qualidade dos alimentos é algo muito importante para o nosso desenvolvimento como um todo. Então, se a gente está falando sobre essa questão até do próprio alimento, se você já otimiza dentro da sua semana ali a antecipação, né? Cozinhar com antecedência, adiantar a sua alimentação aos finais de semana, por exemplo, você já traz essa previsibilidade, ou seja, você já facilita o processo de uma forma geral. E o terceiro ponto, que não menos importante, mas na verdade extremamente importante, é recompensar o processo. E esse recompensar o processo é novamente entendermos que algumas tarefas, né, alguns comportamentos, eles têm uma recompensa, eles têm um retorno mais a longo prazo. Então, se você consegue, ao longo de que você for evoluindo, você conseguir se recompensando com algo que você goste, como uma moeda de troca de fato, você vai facilitando esse processo, né? Ou seja, você vai trazendo essa aderência maior a esse tipo de comportamento, a esse tipo de atitude, de ação, que é aquilo que você gostaria de colocar na sua rotina. E aí eu gostaria que, né, eu quero inclusive que você pense isso além, né? Então, refletir no que você percebe ou no que você enxerga que é importante o que você percebe que é importante de colocar isso na sua vida. Eu trouxe aqui exemplo de dieta, trouxe exemplo de exercício, trouxe o próprio exemplo de beber mais água, mas pode ser em relação ao dormir, pode ser em relação a algum projeto que você tem e que você gostaria de que ele repetisse com mais facilidade, com mais frequência na sua vida. Então esse é o passo a passo para que você consiga ter esse norte, esse discernimento. Aproveitando, dentro desse processo, para que você não se frustre também de uma forma muito rápida, tem um mito de que fala que um hábito ele leva até 21 dias para ser formado. Mas isso não é verdade, tá? Estudos mostram que, inclusive, hábitos eles levam em torno de 14 a 17 a 250 dias, ou seja, tudo vai depender da complexidade do hábito, né? Então, possivelmente, o hábito de beber mais água, ele leve por volta desses 14 a 21 dias, para que você aumente o consumo. Mas agora, comportamentos mais complexos, eles tendem a levar um tempo maior. Então, eu gostaria até de fazer um convite para você, caso você tenha interesse de acessar um conteúdo onde você possa ter melhor aderência à automatização de rotina, a melhoria da sua saúde mental de uma forma geral, eu te convido a acessar o primeiro link aqui da descrição. Lá você vai encontrar o Detox do Caos. O Detox do Caos ele foi desenvolvido justamente pegando todos esses pilares e compilando isso num lugar só. Então lá você vai ver como organizar e melhorar a sua rotina, como melhorar e ressignificar os seus ambientes. Lá você terá uma aula justamente para que você entenda mais sobre o sono e como melhorar o seu sono, ou seja, como que você sai às vezes dessa bagunça e tem esse reencontro consigo mesmo. Então te convido a acessar o primeiro link aqui da descrição e fazer parte desse time.